A região do Donbás eu acho que é um caso típico disso, né? É, O Donbás se reconhece muito mais como russo do que como ucraniano, né? Até por uma é. questão de língua. Agora, então, essa repressão à língua por uma identidade nacional ucraniana, isso é um fato. Então, isso, embora esteja na Constituição, o Zelensky e o antecessor dele, que era oh, meu Deus. Poroshenko. Petro Tchukachenko, eles Poroshenko. Poroshenko. Lukashenko, né? É Lucas. Lukashenko. Não, Poroshenko. Eles reprimiam, né? Eles reprimem essa, mesmo estando na Constituição, garantia parece um país que eu conheço que as garantias constitucionais Não, não valem muito, não estão valendo não mais. estão valendo Não vale muito, muito. mas E principalmente quando esse país, no caso da Ucrânia, ele está sendo manobrado aí por outras potências, né? Então essa guerra, na verdade, não é é uma entre guerra de Ucrânia. procuração, né? É uma guerra de procuração. É uma guerra de Mas procuração. acharam. E assim, o grande quem cedeu essa procuração para a Ucrânia e quem inventou essa história toda, que foram os Estados Unidos, né? E agora chega o Trump e diz, não, essa é uma guerra do Biden. Na verdade, não foi uma guerra do Biden, foi do Biden e todos que antecederam, né? Foi do Clinton, do Bush filho, Bush Você pai. acha que os democratas eles são mais belicosos nessa situação do que os republicanos? Os interesses, vamos dizer assim, vamos dizer, expansionistas estão mais ligados às políticas democratas ou às políticas republicanas, assim, de influência dos Estados Unidos? É um Ou isso fenômeno, varia? esse é um fenômeno engraçado, né? Porque, por exemplo, até na nossa prévia aqui da live, a gente estava conversando, a gente chegou a tocar mais ou menos sobre isso, né? Quando falou de liberais, conservadores. Né? O que acontece? Se você olhar na história dos Estados Unidos, as guerras sempre começaram com democratas. Sim, isso que eu ia falar. As guerras sempre começaram. Kennedy começou a Guerra do Vietnã, Roosevelt estava na Segunda Guerra Mundial. As guerras sempre começam com a guerra, por exemplo. O Trump estava no Sempre com os poder, progressistas. sempre com os liberais. E os rockers, né, os neocons, vão e depois encerram a guerra. Nixon encerrou a Guerra do Vietnã, né? Depois veio agora o Trump querendo encerrar a Guerra da Ucrânia. Você vê, isso é um paradoxo, né? Porque os rockers, né, os realistas, são os que terminam a guerra. E os liberais, os caras que pregam o liberalismo, eles são os caras que começam as guerras. Né? É um paradoxo Isso é importante. um paradoxo interessantíssimo. É. Mas, Coronel, vamos chegar na questão. Então, esse conflito de identidade territorial, essas coisas. Só que, nesse momento, nós chegamos, assim, numa realidade, vamos dizer, a gente passou por uma história breve, é lógico que todos esses assuntos, cada ponto que foi levantado aqui, ele pode ser aprofundado bastante, mas a gente tem um tempo também para falar, né? Então, a gente quer falar um pouquinho da realidade do momento, né, que é exatamente a chegada de Trump, né, a chegada do republicano, do American First, né, Make America Great Again, do MAGA, quer dizer, de uma outra forma de analisar, né, um processo, inclusive, de recuo, vamos dizer, a esse globalismo, a essa expansão, né, não deu muito certo a estratégia americana, vamos dizer, acabou essa estratégia expansionista, né, de descentralização da produção, investimento maciço na China e tal, deu num determinado momento, foi muito bom, mas depois criou uma série de problemas internos para os Estados Unidos, e isso a gente vê claramente. E é óbvio que nesse momento, para os Estados Unidos, não há interesse no prolongamento dessa guerra, porque é uma guerra cara, né? No final das contas, ela no início até é interessante, mas daqui a pouco ela não começa a não se pagar mais, né? Não tem mais ativos que você possa retirar do país, que você está apoiando, ele já não tem mais, ele vai para uma insolvência, né? No início até é interessante, mas depois vai ficando difícil. Agora, me diga o seguinte, como o senhor vê que neste momento as coisas encaminham assim, como seria um processo de paz que possa resolver esse conflito, levando em consideração essa atual administração americana, né? Porque me parece que não está muito afim de bancar essa guerra. Então, como é que se resolve essa situação? Porque para mim ali houve uma situação que a Europa, por questões óbvias,
está numa posição completamente contrária a uma expansão que ele considera que a Rússia expandiu seu território, né? Que vai contra, inclusive, os acordos internacionais da ONU, né? Expansão territorial. Tem a questão da própria expansão da OTAN, tem as questões da União Europeia, tem toda uma salada ali, né? Tem a questão energética, né? Que a Rússia bloqueou o envio de gás para a Europa. Isso tem trazido um prejuízo imenso para a Europa. Quer dizer, como é que essa coisa meio que se fecha? O que o senhor percebe nisso? Coronel, deixa eu só falar colocar uma posição para o senhor aí. Nessa última conversa entre o Putin e o presidente americano, eu vi que o Putin chegou naquela conversa com ele a expor os motivos históricos, culturais, e que ele dizia o seguinte, olha, se tem um lado que pega não só histórica, cultural, étnica, é o meu lado. O resto é uma criação, uma forçação de barra do outro lado. E parece que, assim, como todo americano que só olha para o umbigo dele, chegou a entender, ó, o cara tem base. E o Zelensky chega lá e não tem base nenhuma para contar essa história, né?